responder as perguntas, eu quero começar esse vídeo partilhando com vocês um poema, uma poesia de Cora Coralina, que tem como título Saber Viver. Diz Cora: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Às vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Desde quando sonhava em ser padre? Então, eu pensei em ser padre ainda quando criança e partilhei isso com a minha família. Mas depois de um tempo eu desisti da ideia. Apesar da minha família comentar, apesar das pessoas comentarem, mas eu desisti da ideia assim que eu fiz a primeira comunhão. E depois de mais ou menos 4, 5 anos, eu tornou vir a ideia, tornou vir um chamado, e aí eu me decidi a entrar para o seminário. Com que idade entrou para o seminário? Eu entrei para o seminário exatamente com 17 anos, e o que me levou a realmente tomar uma decisão foi porque aconteceram as missões estigmatinas em Livramento, e assim que aconteceram as missões estigmatinas, eu coloquei na cabeça que eu queria ser padre, como aqueles padres missionários que haviam realizado em Livramento as missões. O que a família achou? Então, a minha família, quando criança, entendia que era uma brincadeira, entendia que não ia dar certo. Depois de um tempo, a minha família começou a provar e realmente sempre me apoiaram na minha decisão. O que foi mais difícil no início, quando descobriu sua vocação? Foi o fato de ter deixado a família. Eu morava e sou da cidade de Livramento, nasci na cidade de Livramento, sou livramentense, portanto, baiano. E o mais difícil foi deixar toda a minha família, com apenas 17 anos, e morar em Ribeirão Preto, portanto, viver em outro estado, ter contato com outras pessoas totalmente diferentes. Como descobriu o chamado e por que estigmatina? Acredito que eu já respondi essa pergunta, eu descobri o chamado quando criança, depois eu acabei desistindo ou me desviando desse chamado, e aí depois, eu tinha mais ou menos 15 anos, e por causa das missões estigmatinas, eu acabei optando pela congregação dos estigmatinos. Há quanto tempo é sacerdote? No dia 11 de dezembro do ano passado, eu completei exatamente 15 anos como sacerdote. Fui ordenado no dia 11 de dezembro de 2004. Já tomou alguma decisão sem se orientar com Deus? Teve êxito? Então, todas as minhas grandes decisões eu sempre rezo, sempre coloco diante de Deus para que Ele me ajude a tomar a decisão. Eu acredito que sim, uma ou outra situação, por ter que tomar uma decisão muito rápida, eu acabei não rezando ou não colocando isso diante de Deus e não tive êxito. Como decidiu se dedicar ao acompanhamento espiritual? Então, eu me ordenei padre, como eu já disse, no dia 11 de dezembro de 2004, e assim que me tornei padre, eu fiquei 4 anos trabalhando na cidade de Tanhaçu e Ituaçu. Em 2009 eu fui transferido para Salvador, e em 2010 eu comecei a não somente ser vigário de uma paróquia, trabalhando com o Padre Bené, mas também eu comecei a ser formador. E por ser formador, eu busquei um padre jesuíta para que ele me acompanhasse espiritualmente, porque eu sentia essa necessidade. E lá com ele eu percebi a necessidade de aprofundar, de estudar um pouco mais. Em 2012, eu fiz um pedido à minha congregação, à minha província, para fazer uma pós-graduação em espiritualidade. E aí me encantei pelo trabalho, e mesmo morando em Salvador,
eu fiz uma pós-graduação em espiritualidade em São Paulo, pela Faculdade Vicentina de Curitiba, que tinha extensão na cidade de São Paulo. Sabendo das inúmeras provocações do mundo, como conseguir viver o celibato clerical? Bom, qual pergunta é essa? Vamos lá. Me chama muita atenção uma psicóloga chamada Ida de Duca, que ela dizia bem assim: tudo na nossa vida é força da nossa mente. Ela dizia que para vivermos o celibato e a castidade, nós teríamos que ocupar a nossa mente. Há um ditado muito antigo, muito batido, mas que faz sentido, que diz bem assim: mente vazia é oficina do diabo. Então, uma das coisas que eu faço é sempre estar ocupado. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou muito elétrico, estou sempre fazendo alguma coisa, não consigo ficar parado. Acredito que isso ajuda muito a viver o celibato e a castidade. Em segundo lugar, eu entendo que a vivência dos votos, a vivência do meu sacerdócio, não é algo que eu coloco a mim, mas eu coloco diante de Deus. Então, é por graça e por força de Deus. Sente-se sozinho nessa quarentena? Acredito que não. Como eu estava dizendo, eu sou muito elétrico, eu não consigo ficar parado. Tenho buscado fazer algumas leituras, também a gente está procurando fazer algumas reformas aqui na igreja, e isso acaba tomando o meu tempo. Também preciso lembrar que eu sou padre religioso, portanto eu não moro sozinho. Moro junto com o padre Leovino, que a maioria que está nesse vídeo com certeza conhece o padre Leovino. Como lida com a mudança de paróquias e os vínculos criados? Veja bem, toda mudança é sempre uma tristeza, é sempre uma alegria também. Mas toda mudança nos traz insegurança. Eu lido de uma forma, primeiro, colocando diante de Deus. Segundo, os vínculos criados, eu não os abandono. É claro que não tem como permanecer igual, mas é possível sim permanecer com um laço da amizade. Só para lembrar, eu tenho poucos amigos exatamente por isso, porque a gente faz amizade, mas quando a gente é transferido, às vezes até para outro estado, fica difícil o contato, ainda que as redes sociais hoje nos aproximem, é completamente diferente. Mas eu gostaria de citar aqui dois amigos meus que eu fiz em 2004, quando eu fiz o diaconato na Moca, sabia que eu só ia permanecer ali por um ano. E são dois amigos mesmo, o Sandro, o Felipe, também o Sorriso. Eu tenho contato com eles até hoje, tive a alegria, a satisfação de realizar o sacramento do matrimônio, de assistir o sacramento do matrimônio deles. O ano passado tive a alegria de sair daqui de Conquista e ir até São Paulo simplesmente para realizar o batizado da filha do Felipe. Então, são pessoas que são amigas, que eu considero, e com o vínculo da amizade eu acredito que vai permanecer. Então, com certeza, com aqueles que aqui eu estou fazendo amizade, é possível sim eu manter esse contato e esse vínculo de amizade eternamente. O que faz no dia de folga? Então, a folga minha e do Padre Léo é na segunda-feira, mas acaba não sendo realmente uma folga. É o único dia que realmente a gente não tem missa, com exceção da última segunda-feira, que a gente reza aí para o grupo de oração Chama Viva, mas a gente procura pelo menos descansar um pouco. Não ter missa, mas às vezes nós somos convidados ou convocados para fazer alguma exéquia. Eu aproveito também para limpar meu quarto, às vezes para fazer uma leitura, às vezes para responder e-mail, então eu procuro mais ficar em casa. Eu comecei partilhando com vocês um poema de Cora Coralina e gostaria de terminar lembrando um texto da Palavra de Deus. São muitos os textos que me chamam a atenção, que me animam na minha caminhada, mas um que eu tenho lido bastante, eu acho que faz sentido, uma vez que falei aí um pouco da minha vida, é um pequeno texto da carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. Nos diz o texto: Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha
alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alto, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Jesus Cristo. Com esta palavra, eu quero terminar esse vídeo, a resposta a essas perguntas. Quem estava lendo as perguntas é o João Pedro. Quero aqui agradecer ao João Pedro por estar nos ajudando na Pascom e agradecer todas as pessoas que têm nos acompanhado pelas redes sociais e também pelas perguntas. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Fique em paz. Começou. Tem que ter mais gente como você.